A partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo de número 14. Achamos? Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que tenha riquezas, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, disciplino a quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos, 7 segredos para prosperar, para a prosperidade. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Interessante, queridos, não sei quantos se atentaram. Sempre quando começava, Jesus falava: ao anjo da igreja tal escreve. A cena era o seguinte: o apóstolo João sentado, não sabemos aonde, esperando Jesus ditar a carta. Então, ditou uma, ditou duas, 3, 4, 5, 6, jogou a carta em Laodiceia. Escreve agora aí a igreja de Laodiceia. E ele começa se apresentando, queridos, como estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel. A palavra Amém quer dizer assim seja. Geralmente você diz no final de uma oração ou concordando com uma sentença que foi proferida. No caso de Jesus, quando ele fala assim diz o Amém, ele está falando: eu sou a autoridade absoluta. Glória a Deus. Tornando mais pentecostal a expressão, ele fala: eu sou a palavra final. Aleluia. Não importa o que ninguém disse, eu sou a palavra final. Aí ele diz ainda: eu sou a testemunha fiel. Queridos, quando a gente se fala de testemunha, a gente espera que seja fiel. Mas ele enfatiza falando, ele se apresenta: eu sou o Amém, quer dizer, eu sou a palavra final. Podem falar o que for, mas a última palavra é minha. Eu tenho essa autoridade para dar a palavra final. Eu sou o testemunho fiel. Eu sou aquele que fala exatamente daquilo que eu vejo. Mas o interessante, queridos, Jesus não estava se referindo exclusivamente a Laodiceia. Jesus estava falando que o único que conhece a Deus e o que Deus pensa era Ele. Ele era testemunha diante de Deus e era testemunha de Deus diante dos homens. Essa é a profundidade. Jesus se apresenta a Laodiceia dizendo o seguinte: eu sei tudo sobre Deus, do que Ele pensa sobre você, e eu sei tudo de você em relação a Deus também. Aí ele se apresenta com mais uma prerrogativa. Ele fala: eu sou um princípio da criação. Eu falo: Jesus, mas que criação tem que ver com a carta de Laodiceia? Aí a Bíblia explica a Bíblia. Você vai em Provérbios 8, 22, é onde o provérbio fala que no princípio estava com Deus a sabedoria. Jesus está falando: Laodiceia, eu sou a sabedoria.
Aí você vai ver o restante da casa, vai entender por que ele se apresenta como a sabedoria. Aleluia. Então, olha, quer dar certo, eu sei. Aí ele começa falando à igreja: conheço as tuas obras. Não te ouvi falar, não toquei e falou. Lembra que Jesus se apresenta como aquele que anda entre os castiçais. Ele falou: eu conheço as obras por conviver com você, eu convivo com você. E na verdade é isso, queridos. A gente se ilude, ou a gente profere algumas palavras equivocadas. Então, fulano é meu amigo. Eu conheço fulano. Querido, só conhece quem convive. Só conhece quem anda junto. Só se torna amigo quem está em todo o tempo com a pessoa. Jesus fala: eu, Laodiceia, como as outras igrejas, conheço tuas obras porque eu estou com você. Aí que nós vamos ver quem é Laodiceia. Vamos ver primeiro o município de Laodiceia, a cidade de Laodiceia. Queridos, a cidade de Laodiceia, ela é citada em Colossenses 4,13. E era um conjunto de 3 cidades. Havia a cidade de Colossos. Era uma cidade que tinha uma fonte de água fria com muita abundância. Ali era aquela água mineral gostosa que eles bebiam. Havia a cidade de Hierópolis. Era águas termas. Aquelas águas que eram boas para curar. E havia nas 3 cidades a cidade de Laodiceia. Era uma cidade de água morna. E toda a cidade naquela época, ou a maioria, na entrada tinha uma fonte. Os viajantes que não tinham esse conhecimento da qualidade ruim da água de Laodiceia, eles chegavam na viagem sedentos, eles iam lá na fonte, bebiam e vomitavam, porque a água morna causava vômito neles. O grande problema de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, não tinha água potável. Mas era uma cidade podre de rica, queridos. Pra vocês terem uma ideia, ela foi acometida de um terremoto, destruiu toda a cidade. Ela se reconstruiu com recurso próprio. Na época, o Império Romano não teve que dar nada. A cidade conseguiu se construir sozinha. Então, o que acontece? Era uma cidade rica, independente. E aquilo chamava a atenção. Os seus moradores começaram a ficar orgulhosos daquilo. Ali possuía escola de medicina. Queridos, hoje em dia, uma cidade ter escola de medicina já é raro. Imagina aquela época. Imagina aquela época da escola de medicina. Lá também, eles fabricavam um tipo de colírio raro. Poucas cidades, ou quase nenhuma, tinha fábrica de colírio. Outra coisa que chamava a atenção da Laodiceia, ela tinha uma indústria de têxtil. Ela fabricava tecido. E o interessante é que a roupa de Laodiceia era lã. Mas a cor da moda, qual é o nome do irmão? Nálio. É a cor da cor do terno do irmão. Era preto. Se queria ser chique na Laodiceia, você tinha que andar de preto. Só comprava roupa preta quem tinha dinheiro. Eu tentei vir todo de preto, gravata preta, mas a minha esposa não vai ver a sua gravata. Para ver você já é difícil. Ver todo de preto, então, piorou. Então, em Laodiceia é o seguinte: ser rico, andava de preto. E aí, em Laodiceia tinha uma outra coisa interessantíssima. Era um centro bancário. Então as pessoas iam até Laodiceia depositar dinheiro. Então a cidade era rica. O único problema dela, não tinha água potável, mas por todas essas qualidades, ela tinha superado os problemas. Essa é a cidade de Laodiceia. E dificilmente uma igreja consegue não ser influenciada pela cidade. Dificilmente. Laodiceia não foi diferente. Aí, queridos, Jesus falando, escreve, João, vai escrevendo aí. Se fosse hoje em dia, né? Se fosse um de nós, acho que tinha a palavra que João ia falar assim: Jesus, eu posso mudar um pouquinho? Jesus fala: não tem que mudar nada. Só escrever do jeito que eu estou falando. Mas João é inteligente, já tinha andado com Jesus. Esse tem que entender. O apóstolo João já conhecia Jesus há muito tempo. Eles andaram juntos. Maravilha, obrigado, Jesus. João era o apóstolo onde Jesus colocava a cabeça. Então eles já eram íntimos. Então quando Jesus falava, João falava: não, isso aí é mesmo. Aí ela escreve aí, João. O interessante é que nas outras igrejas falaram: tem Jezabel, tem Nicolaítas. Mas em Jezabel, lá em Laodiceia, não tinha falsas doutrinas, queridos. Nenhuma. Não tinha falsas doutrinas.
problema com idolatria. Nenhuma idolatria. É uma igreja, em termos de doutrina, perfeita. Outra coisa, queridos, aqui não fala, não tinha divisões na igreja, não tinha panelinha. Quase toda igreja tem panelinha, quase toda. Tem divisões, tem grupinho, tem isso. Laodiceia não tinha. Poxa, maravilha. Queridos, na época era comum, a imoralidade era coisa comum, era corriqueira. A imoralidade, a prostituição, o adultério era coisa comum. Em Laodiceia não tinha. Tinha só um defeito. O versículo 15 fala: conheça as tuas obras. Uma coisa interessante, queridos, que a gente não para para observar. Às vezes nós queremos separar. Versículo 15: conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. A igreja de Laodiceia estava sendo julgada pelas suas obras. As obras de Laodiceia estavam qualificando quem era Laodiceia. Olha para o seu irmão e fala assim: não adianta. Fala para ele, fala com autoridade, fala: pastor, olha para o Nemilson, fala, o futuro pastor Nemilson, fala: não adianta. Não adianta. Você é julgado, por Deus, pelas suas obras. Por mais que a gente queira se esquivar dessa realidade. Eu canto bem, Deus fala: não estou te julgando pelo que você canta. Eu falo bem, eu não te julgo pelo que você fala. Eu te julgo pelo que você faz. Aí fala: Laodiceia, você é morna. Quando Deus fala isso para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, ela entendeu muito bem. Porque ela conhecia os efeitos da água morna. Não servia para nada. Só causava ânsia de vômito. No versículo 17, nós vamos dar um salto aí. Deus começa a falar de outro defeito de Laodiceia. Qual era o outro defeito de Laodiceia? Diz assim no 17: pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa nenhuma. Sabe qual era o defeito? O primeiro defeito, Laodiceia era morna. Segundo defeito, Laodiceia confiava e dependia da sua vida financeira. Os olhos estavam na riqueza materiais, autossuficiência, autodependência. Seu bem-estar estava nas posses. A avaliação era em vista da prosperidade. Querido, quando eu comecei a escrever isso, Deus falou comigo o seguinte: você e quem tiver a fala, todo mundo tem Laodiceia na sua vida. Jesus. Querido, sabe o que quer dizer aqui? Sem sombra de dúvida. Não estou julgando ninguém. Mas alguém estiver isento disso, Deus te abençoe. Nós somos guiados, moldados por aquilo que nós temos. O pior ainda, por aquilo que nós não temos. Meu filho ficou doente, eu fico abalado. Minha esposa ficou doente, eu também fico abalado. Perdi o emprego, estou abalado. Está acabando o gás, estou abalado. Ganhei muito dinheiro, fico abalado. Queridos, o que Deus está falando é o seguinte: sabe qual é o maior problema de Laodiceia? Era que ela estava com os olhos fitos nas coisas materiais. Ela tinha se apoiado nas coisas materiais. Mas Deus falou o seguinte: ei, Camargo, o problema não é só quem tem. Às vezes os que não têm estão mais abalados do que tem. Às vezes os que não têm se perturbam mais porque não têm. Por isso nós somos igual a Laodiceia. A nossa fé, a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso entusiasmo, a nossa adoração depende do nosso estado material. Esse é o problema de Laodiceia. Ela era morna porque ela estava confiada no que ela tinha. Você está bem? Você fala: estou bem. Aí qual é a pergunta? Como está a família? Está bem. Mas só que tem, queridos, que o nosso bem-estar não pode depender da família. Amém? Amém. Não pode depender do emprego. Amém? Amém. Não pode depender do casamento. Amém? Amém. Não pode depender do que eu tenho na garagem. Amém? Amém. Não pode depender do que eu tenho no banco. Amém? Amém. Essa é a realidade. O grande problema de Laodiceia, e nosso, se eu estiver errado, que Deus me perdoe, os irmãos também, a nossa quentura ou frieza depende de como está as nossas posses materiais. Deus falou isso comigo e falou: Jesus, você não podia ter colocado dois para pregar? Queridos, eu me vejo assim. O meu problema é
Se as minhas filhas são de saúde, eu falo, tudo bem, glória a Deus. Se uma fica doente, eu falo, tudo bem, pastor? Na verdade, queridos, nós somos a Laodiceia do século XXI. Nos abalamos quando temos. É incrível, Jesus. E nos abalamos quando nós não temos. A gente não consegue um equilíbrio. A gente não consegue ser quente. Porque quando falta, esfriamos. Quando tem mundo, esfriamos mais ainda. Aí a gente fica no meio termo. Ficamos mornos. Porque nunca temos muito e nunca temos nada. Quando a gente fica morno em adoração a Deus. Senhor, eu te adoro pelo arroz. Aleluia. Mas podia ter carne, Senhor. Eu te adoro pelo café, pelo leite. Mas podia ter presunto, queijo, maionese, Senhor. Aí eu levo uma vida espiritual morna. Porque o meu estado material não me agrada. Então eu adoro a Deus de uma maneira desagradável. Por isso nós somos igual a Laodiceia. Esse que é o problema nosso. Crucificamos a Laodiceia e esquecemos que nós somos idênticos a Laodiceia. Idênticos, queridos. Idênticos. Só no lugar está vencendo, a adoração já vai para o ralo. Está a prestação do carro está vencendo, a adoração vai para o ralo. Se a obra cortar a luz, aí eu esqueço até que Jesus é luz. Eu estou me comportando idêntico a Laodiceia. Se eu tenho, eu adoro Deus mais ou menos. Se eu não tenho, eu adoro mais menos do que mais. Esse é o problema de Laodiceia. Ela era morna, porque os olhos de Laodiceia estavam nos seus pés. Era isso que incomodava a Laodiceia. Era isso que incomodava a Laodiceia. Aí Jesus, no versículo 16, ele faz uma advertência. Ele fala, eis que eu estou pronto a vomitar da minha boca. Sabe o que Jesus estava falando? Laodiceia. Ele estava falando para cada um que está aqui. Meus filhos, eu não aguento mais isso. Vocês só me adoram por aquilo que eu dou para vocês. Quando eu tiro, muda o quadro da adoração. Quando eu paro de dar, muda tudo. Aí quando eu dou demais, vocês se perdem. Meu Deus. Eu falo, não aguento mais esse tipo de relacionamento com vocês. Eu já estou pronto a colocar vocês para fora da minha presença. Em plena terra. Em pleno planeta Terra, estamos prontos, quase vivendo o inferno. Porque sem a presença de Deus, a vida é o inferno. É verdade. Aí Jesus está falando, eu não aguento mais esse relacionamento. Jesus está chorando, falando, chega, mudem. Quando vocês têm, vocês me louvam um pouco. Quando vocês não têm, vocês até murmuram. Não dá para viver assim com vocês. Eu ainda não provei na vida de vocês que nem só de bom vive o homem, mas de toda palavra procede da boca de Deus. Eu ainda não provei para vocês que a alegria de vocês tem que ser eu. Eu ainda não provei para vocês que a alegria de vocês é porque o nome de vocês, aleluia, está escrito no livro da vida. Aleluia! Vocês ainda não aprenderam como viver com isso. Se perde o filho, tão triste. Se perde o marido, tão triste. Se perde a esposa, tão triste. Quando vocês vão se alegrar em mim. Quando eu vou ser o único motivo de alegria de vocês. Quando vai começar isso? Aleluia. Aí Deus fala, desse jeito não dá. Não quero mais que vocês me apresentem desse jeito. Não quero. Não quero. Eu quero que vocês vivam por mim e para mim. Mas sabe o que Jesus está falando? Oh, Jesus. Oh, Senhor. Jesus está falando, sabe por quê? Vocês são meus motivos de alegria. Eu tinha tantas outras coisas para me alegrar. Mas eu me alegro na sua vida. Eu me alegro na sua vida. Eu me alegro na sua vida. A minha glória se manifesta na sua vida. Por que é que vocês não podem retornar da mesma maneira comigo? Tem reservas, mas reservas de ouros, de minerais. Mas para Deus, me responda, quem vale mais? As reservas ou você? Fala, fala. Eu. Se tiver uma manada de elefante para se precipitar no abismo e você para ser atropelado, quem Deus vai salvar primeiro? Eu. Você. Jesus não morreu pelo leão marinho. Jesus não morreu pela foca. Jesus não morreu pela baleia. Jesus não morreu por nada disso. Jesus morreu foi por você. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Para de me adorar olhando as coisas. Comece a adorar me olhando. Glória a Deus. Você tendo ou não tendo?
Aí Paulo dá aquele show que ele fala, já aprendi o segredo, para viver contente em qualquer situação. Tanto na fartura como na necessidade, eu louvo o Senhor. Aleluia. É isso que era o problema de Laodiceia. Ele falou, eu estou pronto a lançar vocês fora da minha presença. Aí no 17 ele faz outra advertência. Olha a realidade de vocês. Na verdade, vocês são infelizes. Ele não está insultando não, ele não está jogando praga não. Mas, querido, olha como nós somos infelizes, queridos. A nossa alegria é baseada naquilo que passa. Aquilo que passa é a nossa alegria. Então, se Deus tirar tudo de nós, acabou a nossa alegria. Eu já ouvi pastores renomados, respeito a opinião deles. Olha, a minha esposa é 80% do meu ministério, então se a esposa dele morrer, o ministério dele acabou. E é isso, querido. Olha, a minha esposa é minha vida, meu filho é minha vida, queridos, olha o que está falando. Então, se seu esposo, suas filhas morrerem, a sua vida acabou. Ele fala, olha, são infelizes, miseráveis, vocês estão vivendo em miséria. E é verdade, querido. E isso você é. Em relação ao que você tem, em relação ao que Deus quer te dar, não estamos vivendo uma miséria. Amém. Estamos acostumados com migalhas, queridos. Isso que você tem na sua vida é um pouco do que Deus pode te dar. Amém, queridos? Amém. O que Deus quer te dar, pode te dar, é muito mais do que isso que você imagina, deseja, luta, ora, vai no monte, faz jejum e pede. Olha só o tempo que ele gasta para pedir uma coisa tão significante. Eu quero que ele nos busque, não a minha mão, mas comece a buscar a minha face. Aleluia. Aleluia. Eu não quero que eles achem o caminho, oh Jesus, estou até poeta hoje. Eu não quero que eles achem o caminho da minha mão, eu quero que eles achem o caminho do meu coração. Deus quer que você sinta o coração dele bater, mas você só está preocupado com as mãos do Senhor. Aleluia. Ele fala, você tem sido infeliz, você tem sido vivido numa miséria, você tem sido pobre, você tem andado cego, você tem andado nu, você não tem tido nada. Ele falou, olha, cuidado. Tem 2 castigos. Versículo 16 ele fala, o que é advertência também é um castigo. Eu sou o ponto de vomitar-te da minha presença. Olha, eu estou te advertindo. Se você não mudar a sua maneira de se relacionar comigo, não dá. Se você não entender que a maior prosperidade na sua vida sou eu, não dá. Aí no 18, ele fala uma coisa profunda aqui. Ele fala assim, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez. Então, cuidado. Eu vou expor para todo mundo quem realmente você é. Eu vou expor para todo mundo como realmente está a sua relação comigo. Eu vou mostrar, se você não mudar, as pessoas vão ver quem realmente é você. Vão ver o grau de santidade, vão ver o grau de intimidade. Eu vou mostrar para todo mundo que você não é quem você aparenta ser. Que você não é o que você diz ser. Porque os focos não estão nele, Jesus. Estão no que ele faz. O que eu acho interessante, queridos, essa expressão aqui, aconselho-te, ele usa praticamente só para Laodiceia. São poucas igrejas que ele usa, ou quase nenhuma. Aí começa no versículo 18. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo. É a primeira coisa que Jesus está aconselhando. Busque riquezas espirituais. Comece a buscar e a depender da provisão de Cristo. Comece a depender da provisão de Deus. Queridos, eu não estou falando de comida, de roupa, de calçado, de emprego, de salário, de luz, de água, de aluguel, não. Eu estou falando de necessidades espirituais. Aleluia. Eu estou falando do fruto do Espírito, amor, paciência, temperança, domínio próprio, paz, longanimidade. Eu estou falando disso, você buscar isso. Paulo fala, buscar com zelo os melhores dons. É isso que Jesus está falando. Comecem a buscar coisas materiais. Comecem a pedir coisas materiais, espirituais, coisas espirituais. Peça a Deus fé, peça a Deus paciência, peça a Deus força, peça a Deus graça, peça a Deus Espírito Santo. Aleluia. Isso é riqueza. Laodiceia, o seu problema não é ter, o seu
o problema é não saber pedir. Aí depois fala, pede vestiduras brancas. E o livro de Apocalipse deixa claro, queridos, que vestiduras brancas são roupas dadas aos salvos. Aleluia. Só salvo que tem roupa branca. Só salvo que tem roupa branca. Você já se preocupou com isso? Por Jesus. Isso não é cara de Jesus. Você olha pelo seu sapato, pela roupa, pelo seu guarda-roupa. Qual foi a vez que você orou e falou, Senhor, eu já estou com as roupas brancas. Eu já estou preparado para a festa do Cordeiro. Eu já estou com roupa. Jesus falou numa parábola que ele chama uma turma, a pessoa não vai na bodas, depois ele manda buscar todo mundo, olha, traz qualquer um. Cego, coxo, traz. E quando chega o noivo, ele observa que um dos convidados não estava com roupa de festa. Pega esse e joga no lago de fogo. Você não entra na festa com qualquer roupa. O convite para entrar na festa do Cordeiro é roupa branca. Jesus já estava falando aquilo em contraste com a moda de Laodiceia. Bom, que Jesus está falando o seguinte, você tem que se preocupar. Como estão as suas vestes? Você já está com roupa para receber o Cordeiro, para receber o noivo? Comece a orar. Senhor, eu preciso de roupas brancas. Eu preciso de roupa para encontrar contigo, roupas espirituais. Aí ele vai a ler e fala, olha, procure colírio para ungir os olhos, para que vejas. Querido, não tem colírio que faz a pessoa enxergar. Não tem colírio que faz isso. Mas Jesus está fazendo uma alusão ao colírio que a cidade tinha. Jesus está fazendo uma alusão, como diz lá em Mateus 15, 14, que era cego guiando cego. Depois Jesus vai em Mateus 23 e cita que fariseu cego. E lá em 2 de Pedro 1,9 ele fala, olha, vocês devem se atentar para a luz que ilumina nas trevas. Jesus está falando o seguinte, olha, Laodiceia, olha, povo meu, comece a pedir a abertura dos seus olhos espirituais. Comece a pedir a Deus porque você veja o que você nunca se preocupou em ver. Você nunca se preocupou em ver como você está diante de Deus. Comece. Mas aí, querido, a gente vê dentro desse aconselhamento, no versículo 19, uma coisa linda, uma declaração de amor. O que é isso, pastor? Declaração de amor no versículo 19. E fala o quê? Eu repreendo, disciplino a quantos amo. Porque Jesus estava falando o seguinte, Laodiceia, ainda tem chance. Ainda tem solução. Aleluia. Ainda tem esperança. Você pode ter levado seu cristianismo o tempo todo meio capenga, caindo para um lado. Mas nós temos você se aprumar e andar no caminho certo. O caminho certo do cristão é se interessar pelas coisas espirituais. Mateus 6,33, buscar Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vamos viver isso. É isso que Laodiceia não vivia. Eu não tenho que orar pelo pão, eu não tenho que orar pela roupa, eu tenho que orar, Senhor, como que eu estou contigo. Senhor, hoje eu te agradei. Senhor, me ajude a pregar o Evangelho, me ajude a orar melhor, me ajude a entender a sua palavra. E as outras coisas serão acrescentadas. Em Hebreus 12, ele fala que ele corrige a quem ele ama. No versículo 20, clássico de Laodiceia, ele fala, eis que estou à porta e bato. A expressão é clara. Ele fala, eu quero passar a ter um relacionamento de intimidade. Eu não quero apenas conviver, eu quero ser íntimo com você. Eu quero almoçar com você, eu quero jantar com você, eu quero tomar café com você, eu quero ir para a cama com você, levantar da cama com você, eu quero estar no seu dia a dia, o tempo todo. Não por eu ser onipresente, mas por sermos amigos, por sermos íntimos. Aí vem a recompensa. Queridos, a recompensa, eu quase falei, Jesus, mas o que é isso? Ele fala, ao que vencer. Ao que vencer. Ao que focar os seus olhos em mim. Aos que começarem a se preocuparem com as riquezas espirituais. Aos que começarem a fazer de mim, a sua palavra, de mim uma necessidade, tanto de comida como de bebida. Quem fizer isso, vai sentar no trono. Aleluia. Junto comigo. Assim como eu sentei com meu pai, você vai sentar comigo no trono. Você vai vir no céu comigo e vai julgar as nações, vai julgar os povos. Quem fizer isso, vai ter lugar de exaltação. Aleluia. Queridos, vamos falar baixinho.
Eu também espero. Eu também desejo. Eu já tive pensamento como vocês e não nego que tenho. Deus vai me exaltar. Aqui nessa terra. Quem me viu passando palmo na dor vai me ver por cima. Deus falou, a sua exaltação tem que ser no reino dos céus. Pare de buscar glória e exaltação na terra. Porque você não é desse reino. Você é do reino dos céus. Aleluia! Fulano tem que me ver de carro novo. Ele tem que ver quem é o Deus que eu sirvo. Aí Deus fala, nem você não sabe o Deus que você serve. Nem você não entendeu que o que eu tenho para você é espiritual e não terreno. Glória a Deus. Somos iguais aos apóstolos do passado, queridos. Estamos esperando o reino de Deus aqui, materialmente. Deus fala, meu reino não é comida, não é bebida, gente. Meu reino é espiritual. Aleluia. Lá no céu, seremos exaltados. Glória a Deus. Eu já tinha em mente uma palavra-chave. Eu comecei a estudar, comecei a analisar. Deus me deu outro segredo. O sétimo segredo, se quer prosperar. Total e absoluta dependência de Deus. Glória a Deus. Você quer prosperar? Coloque todas as suas finanças, coloque o seu casamento, coloque a sua família, coloque os seus planos, coloque os seus sonhos, coloque a sua vida em total e absoluta dependência de Deus. Se Ele der, glória a Deus. Se Ele não der, a glória seja do mesmo jeito. Queridos, eu só prospero se Deus quiser que eu prospere. Aleluia, glória a Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, quando Ana faz um cântico, ela fala, Deus pode exaltar e humilhar. Deus faz subir o humilhado até príncipe e Deus faz ser humilhado a quem estavam exaltados. Aí ela fala no versículo 7, versículo 6 e 7, fala, Deus empobrece e Deus enriquece. É Deus quem faz. E nós esquecemos e achamos que é o meu esforço sobrenatural que faz isso. Aí lá no Salmo 127, a Bíblia fala disso, de capa a capa. E nós até agora não vivemos isso. Inútil será levantar de madrugada, repousa à tarde, e comer o pão que ganhaste penosamente. Porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Já observou que quando você para de se preocupar, inutilmente que se preocupa, quando você para de se agitar, é aí que Deus vem? É aí que Deus faz? É isso que Laodiceia tinha um problema. O problema de Laodiceia, que ela confiava nela mesma. O problema de Laodiceia, que a alegria dela era que ela não precisava de nada nem de ninguém. Aí não entrou falsas doutrinas, não entrou perseguição, porque eu não preciso de profecia, não preciso de nada. Nem muito de Deus. Eu já estou bem. Esse que era o problema de Laodiceia. E queridos, se quer prosperar, você tem que depender de Deus. Aleluia. Você tem que confiar em Deus. Você tem que descansar em Deus. Você tem que esquecer qualquer coisa e falar, eu amo, eu adoro meu Deus, eu dependo dele para tudo e para todas as coisas. O problema de Laodiceia era esse, queridos. Não tinha falso doutrina, não tinha nada disso. Laodiceia eram cristãos que tinham seus olhos fitos, presos, fixados no mundo material. O problema desse, que eles tinham muito e era autossuficiente. O problema de outros é o que? Quando nós não temos, também ficamos abalados. Quando não temos, nos desgastamos. Querido, puxe pela sua memória. Quantas vezes você deixou de vir numa consagração, deixou de vir num culto, deixou de vir numa escola dominical, porque você tinha que fazer algum trabalho seu. Não era questão de ser, não, é funcionário, você é fichado, é médico, é policial, mas tinha coisa que você podia deixar para depois e não deixou. Amém, igreja? Amém. Meu querido, o meu sustento, a minha alegria depende de Deus, a minha prosperidade depende de Deus. O sétimo segredo é depender total e absolutamente de Deus. Depende de Deus. Não importa o que eu vou comer hoje. Não faz diferença para mim. Não importa se eu vou chegar em casa agora, tem aquela jantona, ou tem só aquele arroz. Não importa nada disso.
A minha alegria é que hoje eu tenho Deus. Glória a Deus. A minha alegria é que hoje, se eu morrer hoje, eu já estou vestido de branco. Aleluia. E o meu lugar não é lá no meio da peãozada do céu, não. O meu lugar é no trono do alto de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Essa tem que ser a sua alegria, a minha alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes nós não conseguimos nos deter isso, nos prender a isso. Então, queridos, o sétimo segredo é a total e absoluta dependência de Deus para eu prosperar. O problema de Laodiceia foi só isso, que é um problema nosso. A nossa temperatura com Deus tem sido medida por aquilo que nós temos. Se a família também, eu estou bem. Se eu estou bem com a minha esposa, eu estou bem. Se eu estou bem com o meu marido, eu estou bem. Se eu estou bem financeiramente, eu também estou bem. Mas quando eu começo a perder uma dessas coisas, eu começo já a adorar a Deus diferente. A minha alegria tem que estar como Jesus disse. Vieram alguns apóstolos satisfeitos. Jesus, curamos em teu nome, demônio caía. Jesus falou, vocês não devem estar alegres, porque Satanás caía. Vocês devem estar alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Sétimo segredo para a prosperidade: total e absoluta dependência de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Queridos, você que pegou a folha hoje, a ficha hoje,